Amém. Glória a Jesus. Deus bendito. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do verso 26. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do verso 26. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Certeza que a igreja tem, né? De que um dia Jesus ele vai voltar. Ele vai voltar. E aqueles que estiverem preparados, irá com ele, né? Atos, no capítulo 8, a partir do verso 26, diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava, e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, viu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo ele caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome e bendizemos a ti, Senhor, pela oportunidade de mais uma noite poder estar neste lugar, para juntos podermos cultuar ao Senhor e prestar ao Senhor o nosso culto de adoração ao Senhor.
Te louvamos por tudo, Senhor, porque até aqui o Senhor nos guardou e nos sustentou. Mesmo sem merecermos nada, o Senhor esteve conosco e nos ajudou. Por isso, Senhor, nós louvamos o Teu nome. E agora, pela Tua palavra, fala conosco. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A palavra, ela diz a respeito aqui de dois personagens, né? Filipe e o eunuco. Filipe é o apóstolo. Filipe é aquele que teve um chamado, né? Filipe, aquele pescador, né? Companheiro de Pedro, Tiago, né? E outros, né? Irmãos, e Filipe foi aquele que presenciou milagres, presenciou a operação, né, do Senhor. Um homem que tinha uma bagagem, né? Apesar de ser pouco falado, citado na Bíblia, mas um homem que teve uma bagagem espiritual. E não foi à toa que ele ouve a voz do Senhor, né? A palavra diz que ele foi movido pelo Espírito Santo. Ele foi movido pelo Espírito. E a palavra diz que o eunuco, aquele que saiu, né, da Etiópia e foi a Jerusalém para adorar. Só que o interessante é que ele foi adorar, né? Mas qual foi o entendimento alcançado por ele? E esse eunuco, ele era superintendente, um homem que tinha um cargo elevado, né, na corte da rainha. Mas quando ele vai, né, para a adoração, tudo aconteceu, né, e agora ele está voltando, retornando. E a palavra diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E voltou lendo. E foi então que há a necessidade de alguém se aproximar dele e falar com ele a respeito do que ele estava lendo. Foi então que o Senhor, então, ele envia agora Filipe, né? Ele envia Filipe para estar junto com esse eunuco. E o interessante é que o Senhor diz para ele: olha, levanta-te e vai. Olha, vai e desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Eu acho que nenhum profeta ou pregador da palavra não escolheria um deserto para pregar. Não é muito melhor ir a um lugar povoado, pregar para pessoas, multidão, onde a palavra, de repente, ela seja bem distribuída, né?
onde há mais pessoas, onde ele pode distribuir a mensagem. Mas o Senhor disse para ele ir para Gaza. Desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Foi então quando ele se depara com esse eunuco, que regressava assentado no seu carro e lia o profeta. E quando o profeta, né, quando Filipe, ele chega, a palavra diz assim, e o Espírito diz para ele assim: chega-te, ajunta-te a esse carro. Foi então quando ele vai, ele se apressa, e chega e ouve ali o eunuco lendo o livro do profeta Isaías. E ele faz uma pergunta para o eunuco: olha só, ei, você está entendendo o que você está lendo? Entendes tu o que lês? Ele disse assim: olha, não estou entendendo nada. Como eu posso entender se não tem quem me ensine? Como que eu vou entender a palavra se não tem quem me instrua? Foi então que a palavra diz que ele se achega ao carro e diz assim, e ele diz: como poderei entender se alguém me não ensinar? Então ele roga a Filipe que subisse com ele e se assentasse com ele. Ele, na verdade, ali havia alguém, um homem desejoso em conhecer a palavra. Um homem que tinha o desejo de entender a palavra de Deus. Ele não conhecia. E por isso que o Senhor disse para ele levantar e ir depressa, porque havia um homem desejoso. Havia um homem desejoso. Isso é bom. O homem precisa disso. O homem precisa querer, conhecer o manual que vai conduzi-lo a uma eternidade. Porque é a palavra que nos instrui, que nos direciona, nos mostra o caminho para alcançarmos a eternidade. E Filipe, na condição daquele responsável por transmitir isso, a palavra, e a palavra diz então, o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha muda, como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Ele estava falando de um cordeiro que seria levado para o matadouro, e que permaneceu calado. Ele não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida ela foi tirada da terra. Eu pergunto para os irmãos, de quem o profeta ele estava falando? Ele estava se referindo a quem? Quem era o cordeiro? Irmãos, a palavra diz que
Filipe, ele não perdeu tempo. E ele não podia perder tempo. Foi exatamente nesta escritura que Filipe apresenta Jesus para esse eunuco. Jesus como ovelha, ele foi ovelha. Como homem, na sua humilhação, ele foi humilhado. E agora, quem contará a sua geração? Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, é isso aí. E agora, quem vai contar a sua geração? Filipe, ele estava ali para isso. Para que esse Jesus, esse nome, ele fosse propagado. Irmãos, olha, interessante que ele anuncia Jesus. E o eunuco, ele entende isso. Ele entendeu. É tanto que ele entendeu, que agora ele ainda faz uma pergunta. Vem cá, de quem é que o profeta está dizendo? Dele mesmo ou de algum outro? Era uma dúvida que surgiu. O profeta está dizendo dele mesmo ou está falando de outro? Foi então que ele anuncia Jesus, então, para o eunuco. E a palavra diz então que o eunuco, ele entende tudo perfeitamente. E agora ele pergunta para Filipe. Vem cá, chegaram ali, indo, caminhando, eles chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água que me pede que eu seja batizado. E na verdade aqui está a conclusão daquilo que ele aprendeu, da palavra que foi transmitida a ele, é a conclusão. Ele entendeu isso. E agora, o que me pede? Que eu seja batizado. Filipe disse para ele somente: olha, é lícito, se crer de todo o seu coração. É lícito se crer de todo o coração. Porque batismo é isso. Definição é isso. É crer. Até porque a salvação, ela não é algo limitado, estática. Mas a salvação, eu preciso exercitar essa salvação. E Filipe, o eunuco, ele entende isso. Então, olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Parar o carro, né? Descer os dois juntos. E o eunuco, ele foi batizado. E quando ele sai, palavras, quando ele sai da água, ele seguiu o seu caminho jubiloso. E quando ele sai jubiloso, quando ele volta ao seu lugar, ele não volta da mesma forma em que ele veio, mas ele volta diferente, entendendo o propósito de Deus.
ele volta jubiloso. A palavra, ele seguiu o seu caminho jubiloso. E a palavra, ela faz isso com o homem. A palavra, ela faz isso, ela transforma o homem. A palavra, ela dá suporte para que o homem, ele venha viver uma vida feliz. Ela faz com que o homem, ele caminha, ele rompe as barreiras. Os problemas surgem, ele vai caminhar. É assim que acontece. Que a palavra, ela muda, ela transforma. Louvado seja o nome do Senhor. O homem que ele é alcançado pela palavra de Deus. Quando a palavra verdadeiramente ela entra no coração do homem, ela muda. O homem, ele é transformado. Fica desejoso em querer mais. E a palavra diz que Filipe, então, ele foi arrebatado para outro lugar. Quando ele sai da água, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ali se separam. Porque o propósito de Deus, ele foi alcançado. O propósito de Deus foi alcançado. Quem sabe nesta noite o propósito de Deus também está sendo alcançado. Um homem que tinha tudo. Era um oficial, né? Um superintendente. Tinha tudo. Mas até aquele momento, ele tinha tudo e não tinha nada. Né? Mas agora não. Um homem que foi alcançado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como a palavra ela não pode, não tem como deixar de pregar, de anunciar, e ela precisa ser anunciada. Filipe agora toma um outro rumo e passa anunciando o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe lá, no lugar do eunuco, a palavra não foi propagada. E foi propagada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar um louvor.